Quantos arrebatamentos haverá antes da volta de Jesus Cristo para reinar sobre as nações aqui na terra? Repito, quantos arrebatamentos haverá antes da volta de Jesus Cristo para vir reinar na terra sobre as nações? Eu escolhi este tema, meus irmãos, porque primeiro que é um tema escatológico, ou seja, das últimas coisas. Segundo, como eu já falei, poucos dominam a área da escatologia. E, em parte, isso se dá porque a maioria não se dá ao trabalho de mergulhar nas páginas da Bíblia Sagrada. Segundo, porque realmente há muitas teorias dentro da escatologia. E isso tem contribuído mais para dificultar a compreensão do que para facilitar. Então a minha proposta é te ajudar. A minha proposta aqui é te ajudar na compreensão da Bíblia Sagrada, na compreensão da teologia, em especial da escatologia. Ok, queridos? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro. Eu quero dizer que eu estou totalmente à sua disposição, tá bom? Estou aqui para te servir e sou servo de Cristo, servo de Deus. Estou aqui para te servir, ok, querido? Então vamos lá. Quantos arrebatamentos haverá antes da volta de Jesus Cristo para vir reinar na terra sobre as nações? Vamos começar aqui por quem? De acordo com os irmãos pré-tribulacionistas, a igreja será retirada da terra para o céu 7 anos antes da volta do Senhor. 7 anos antes do Senhor regressar aqui para a terra, a igreja será arrebatada para o céu. A igreja será arrebatada para o céu. Aí você pergunta, professor, quais são os textos que os pré-tribulacionistas usam para provar que a igreja será arrebatada para o céu antes da grande tribulação? Aqui eu vou lhe dar os textos e talvez eu não tenha tempo de refutá-los todos, mas eu vou lhe dar os textos. Eu já fiz muitos vídeos nessa área. Vamos lá. Romanos 5:9 diz o seguinte, ó. Olha o que diz. Romanos 5:9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Bom, de acordo com os pré-tribulacionistas, a ira em questão aqui é uma referência à grande tribulação. Então eles dizem que nós seremos salvos da ira, ou seja, não passaremos pela grande tribulação. E como é que isso será possível na visão dos pré-tribulacionistas? É via arrebatamento. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Ok? Então vamos lá. O outro texto, que é um paralelo para este, está aqui ó, em 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, mais uma vez, os irmãos pré-tribulacionistas entendem que está em foco aqui o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Por quê? Porque para eles a ira futura aqui é uma referência à grande tribulação. A grande tribulação em todos os seus contornos. Ou seja, está em foco aqui por ira futura o período da grande tribulação.
Então, de acordo com os pré-tribulacionistas, o que Paulo está dizendo aqui é: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, este é um texto que, de acordo com os ensina o arrebatamento pré-tribulacional. O outro texto é 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um outro texto usado pelos irmãos pré-tribulacionistas para ensinar que a igreja escapará do período da grande tribulação via arrebatamento. O outro texto usado pelos irmãos pré-tribulacionistas é esse aqui, ó, Lucas, capítulo... Aqui. Lucas, capítulo 21, e versículo 36, que diz, ó, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas. Outras traduções dizem escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Um outro versículo usado pelos pré-tribulacionistas para ensinar um arrebatamento pré-tribulacional é este aqui. O outro versículo, que não é menos conhecido e talvez seja o mais, é este bem aqui. É Hebreus, capítulo 9 e versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, a os que o esperam para a salvação. Então, de acordo com os esta passagem aqui ensina que Cristo, nessa oportunidade, ele virá de forma invisível apenas até as nuvens e de lá convocará a igreja. Segundo eles, esta vinda aqui é apenas para os salvos. Apenas os salvos verão a Cristo, apenas os salvos. Apenas os salvos, porque eles dizem que esta vinda aqui é para os salvos e não para o mundo. Então, de acordo com os este versículo aqui, ele está falando do rapto da igreja antes da grande tribulação. O outro versículo é Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Diz assim, ó, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, esta passagem aqui é uma outra e uma bem conhecida dos pré-tribulacionistas. Aqui, nesta passagem, eu quero dizer para vocês que aqui é o cavalo de batalha dos pré-tribulacionistas. Eles, na verdade, esta passagem ela é um campo de batalha entre pré e pós. Tá bom? Bom, mas de acordo com os pré-tribulacionistas, o que Apocalipse 3:10 está falando é do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Em outras palavras, antes do retorno de Cristo em glória. Ok, mesmo? Então, estas são as passagens apresentadas pelos nossos irmãos pré-tribulacionistas. Ok? Então, para os pré-tribulacionistas, a igreja será levada para o céu antes da grande tribulação. Bom, e esquecendo, a outra passagem muito famosa, esta aqui, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículos 16 e 17, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Está outra passagem aqui,
é usada pelos pré-tribulacionistas para ensinar um arrebatamento pré-tribulação, ou seja, na ótica pré-tribulacionista, a igreja experimentará o arrebatamento antes, 7 anos antes do retorno visível, glorioso, acompanhado de anjos, arcanjos, antes do retorno de Cristo aqui na terra para reinar sobre as nações por 1000 anos. Os pré dizem então que 7 anos antes a igreja será arrebatada para o céu. Objetivo? Para não passar pela grande tribulação. Ok, meu irmão? Bom, vamos lá. Por enquanto eu não vou tecer uma refutação, vou só mostrar as bases, ok? O segundo arrebatamento na visão pré-tribulacionista, mas eu quero dizer o seguinte, o segundo arrebatamento, veja bem o que eu estou falando, o segundo arrebatamento na visão pré-tribulacionista, antes do retorno de Cristo, é o arrebatamento das 2 testemunhas. Está lá em Apocalipse, capítulo 11. As 2 testemunhas, elas morreram, passaram 3 dias e meio insepultas na praça da grande cidade, que é Jerusalém. Elas foram mortas pelo anticristo, mas depois de 3 dias e meio, o espírito de vida entrou nelas. Então ouviu-se uma voz do céu que dizia: subi para cá. E elas subiram à vista de todos os seus inimigos. E houve um grande terremoto, onde 7.000 homens morreram. Os outros que sobreviveram deram glórias ao Deus do céu. Esta narrativa está em capítulo 11 do Apocalipse. Então, veja bem, o que eu quero dizer aqui? Independente de qualquer escola, eu quero lhe dizer que antes da vinda de Jesus Cristo, aqui eu já começo a te dizer, antes do retorno de Jesus Cristo, ouça bem o que eu estou lhe dizendo. Antes do retorno em glória de Jesus Cristo, o único arrebatamento que se registra no livro do Apocalipse e nas páginas da Bíblia Sagrada, antes do retorno de Jesus Cristo, no período chamado Grande Tribulação, ou as dores de parto do Mashiach, o único arrebatamento que se registra antes do retorno de Jesus Cristo é o arrebatamento das 2 testemunhas. Ok? É o arrebatamento das 2 testemunhas. É o único arrebatamento, de acordo com a Bíblia Sagrada, que terá lugar antes do retorno de Cristo. Mas vamos continuar aqui. De acordo com os mesotribulacionistas, o que é um mesotribulacionista? É aquele que prega que a igreja ela será retirada aqui da terra 3 anos e meio antes do retorno de Cristo, ou seja, na metade da grande tribulação. A tribulação durará 7 anos, então, para os mesotribulacionistas, na metade da tribulação, a igreja será arrebatada para o céu. Ok? E quais são os textos que eles usam para isso? Vamos lá. Os textos que eles usam, um dos textos que eles usam é exatamente esse bem aqui, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, vamos lá. Capítulo 2. Um dos textos que eles usam, eu vou lhe mostrar bem aqui. 2 Tessalonicenses 2. Aí vamos ler os versículos 6 e 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Bom, de acordo com os mesotribulacionistas, esta expressão até que do meio seja tirado
é uma referência ao arrebatamento da igreja no meio da grande tribulação. Quando chegar a metade da grande tribulação, o poder restringidor do Espírito Santo e da igreja será removido. Como? Via o arrebatamento da igreja. Então, para os mesotribulacionistas, a leitura é esta, a interpretação. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste, que é a igreja e o Espírito Santo. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. Então, para eles, essa passagem ensina um arrebatamento na metade da tribulação. Ok? A outra passagem, esta bem aqui, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 e versículo 5. Pelo menos eu sei que muitos mesotribulacionistas usam esta passagem aqui, Apocalipse 12, 5. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Bom, de acordo com pelo menos uma boa parte de mesotribulacionistas, aqui eu posso lhe dizer que, na visão deles, este filho varão que foi arrebatado para Deus, para o seu trono, na verdade é um retrato da igreja, sendo tirada na metade da grande tribulação. Depois do arrebatamento do filho varão, aí nós temos, na visão dos mesotribulacionistas, o que propriamente é chamado de a grande tribulação, que durará 3 anos e meio. Mas a igreja não estará aqui mais na terra. Ainda de acordo com certos mesotribulacionistas, não estou bem ciente se todos interpretam assim, mas muitos mesotribulacionistas dizem que as 2 testemunhas que serão arrebatadas ali após ter passado pela morte promovida pelo anticristo, eles dizem que as 2 testemunhas representam a igreja. Por que 2 testemunhas? Porque a igreja é composta de judeus e gentios. Então, para os mesotribulacionistas, as 2 testemunhas representam a igreja, nos seus 2 lados, judeus e gentios. Então, a igreja, representada por 2 testemunhas, é vista ali a ser arrebatada para o céu no meio da grande tribulação. Como eu já falei para você, eu estou apresentando, pelo menos por enquanto, as visões, sem tecer, pelo menos diretamente, uma refutação a estas posições. Ok, meu irmão? Vamos lá. Ainda de acordo com outros, antes do retorno de Jesus Cristo aqui à Terra, haverá uma série de arrebatamentos. Durante o período da grande tribulação, haverá uma série de arrebatamentos. Esses intérpretes dizem que, por exemplo, Apocalipse 3,10 fala do arrebatamento de uma parte da igreja que, por causa da tribulação, ela se preparou e foi arrebatada. Mas eles dizem que não vai haver apenas um arrebatamento, ou 2 ou 3, mas uma série. Vários arrebatamentos acontecerão antes da volta de Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Então vamos lá, vamos ver se eu me lembro aqui mais de outros. De acordo, por exemplo, com a Igreja Adventista do 7º dia, a igreja será arrebatada antes do retorno de Cristo à Terra. Como? Vou lhe explicar. Tal como os pré-tribulacionistas que pregam 2 vindas de Cristo, porque os pré-tribulacionistas eles pregam exatamente 2 vindas de Cristo, os adventistas do 7º dia também pregam 2 vindas. E vou lhe explicar. A primeira vinda de Cristo, ele arrebata a igreja, ele convoca a igreja. E a igreja é retirada daqui
via um arrebatamento. E quando a igreja sair daqui para o céu, lá ela passa 1000 anos, reinando com Cristo 1000 anos lá no céu. Durante esses 1000 anos, a terra estará aqui em total caos, em total desolação. Não haverá nações, não haverá aves, não haverá homens, não haverá nada aqui na face da terra. Eles dizem que apenas o diabo estará aqui na terra, rondando de um lado para o outro, não há quem ele, vamos dizer, tentar. Então eles dizem que a prisão do diabo consiste em ele estar sozinho aqui numa terra desolada, que não há homens, que não há aves, que não há nada, que só há destruição, caos. Quando eu digo que os adventistas ensinam duas vindas, vou lhe provar. Passados 1000 anos, veja bem, passado os 1000 anos, os adventistas dizem que os ímpios ressuscitarão. Os ímpios de todos os tempos ressuscitarão. E então, uma vez eles ressuscitados, veja bem, uma vez eles ressuscitados, o diabo se tornará o chefe deles. E neste momento, então, Cristo exterminará os ímpios. Cristo exterminará os ímpios. E é somente depois deste extermínio dos ímpios, por meio de Cristo, que eles serão lançados no lago de fogo, aí é que entra o estado eterno, que Cristo vem definitivamente para habitar aqui na terra, numa nova terra, numa terra purificada de pecado, onde não há mais ímpios, não há Satanás, não há mais nada, porque tudo já foi destruído e tudo foi renovado. Então Cristo descerá com a igreja e reinará aqui sobre a face da terra, para todo sempre, ok? Então vamos lá. Vamos ver se tem em mente aqui mais alguma escola que ensina um arrebatamento. Vamos lá, pronto, lembrei. De acordo com alguns pós-tribulacionistas, aqui eu quero deixar bem claro para você, meu irmão, que devido aos livros que eu venho lendo ultimamente, como esse aqui, Quando a Trombeta Soar, eu tenho mais outros livros aqui que não estão tão próximos de mim, mas são livros escatológicos, tá bom? Eu tenho um livro A Trombeta, de John F. Walvoord. Então o que acontece? Nós começamos a mergulhar nesta questão, e não é de hoje, eu quero lhe dizer que não é de hoje que eu gosto de escatologia, mas cada vez mais eu venho mergulhando mais. Então o que nós temos descoberto? É que dentro da escola pós-tribulacionista não há uma unanimidade. Como professor, não há uma unanimidade. Eu vou lhe explicar. De acordo com alguns pós-tribulacionistas, antes do retorno de Cristo em glória para reinar sobre as nações com a igreja, antes deste retorno glorioso, de acordo com uma boa parte de pós-tribulacionistas que ensinam que a igreja passará pela grande tribulação, vamos lá, o que é que eles ensinam? Eles dizem que a igreja passará pelo período da grande tribulação. A igreja enfrentará o anticristo, a igreja passará pela grande tribulação. Porém, terminado o período da grande tribulação e chegando um período em que, vamos dizer, a ira de Deus será derramada sobre as nações, então a igreja ela será arrebatada para o céu. Então, nesse momento em que a igreja é arrebatada, não será a volta gloriosa do Senhor. Haverá, mesmo a igreja tendo passado pelo período da grande tribulação, mas a partir do arrebatamento da igreja para o retorno de Cristo, haverá um tempo considerável em que as nações experimentarão da ira de Deus e também nações se converterão ao Senhor Jesus Cristo. A igreja não está mais aqui na terra, ela passou pelo período da grande tribulação. Mas haverá uma ira que será derramada aqui
sobre as nações. E muitos serão destruídos, mas será um tempo também em que nações aceitarão a Jesus Cristo, e somente depois disso é que Cristo voltará. Então veja que esta linha de interpretação pós-tribulacionista, ainda que eles preguem que a igreja passará pela grande tribulação, todavia eles antecipam o arrebatamento. Eles pregam que o arrebatamento acontecerá antes da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Antes da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Agora vamos para a Bíblia Sagrada. Eu já dei as várias teorias. Agora vamos para a Bíblia Sagrada. Independente do que qualquer escola diga, eu vou aqui lhe mostrar, à luz da Bíblia Sagrada, quantos arrebatamentos haverá antes do retorno glorioso de Jesus Cristo. Vamos aqui, eu vou começar aqui em 1 Coríntios. Olha o que é que diz aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, se eu não me falo a memória, é 15. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 23 diz o seguinte, mas cada um por sua ordem. Para que você entenda, eu vou ler o 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por vivificados, entenda aqui a ressurreição. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Eu começo logo aqui a lhe mostrar que na ótica do apóstolo Paulo, o arrebatamento da igreja não para o céu, aqui eu já estou lhe mostrando, o arrebatamento da igreja ele tem um fim, qual é? Encontrar Cristo nos ares. Quando ele estiver retornando, isso eu já expliquei em vários vídeos, quando Cristo estiver retornando, quando ele estiver retornando do céu para a terra, quando ele estiver voltando, antes que ele toque no Monte das Oliveiras, antes que ele toque seus pés aqui na terra, a igreja ela ressuscita. A igreja ela passa pelo que nós chamamos de transformação, do mortal para o imortal, do corruptível para o incorruptível, do terreno para o celestial. A igreja ela experimenta a imortalidade, ela é transformada, ela é ressuscitada, e Cristo, quando ele estiver vindo em nuvens, com anjos, com arcanjos, com a trombeta de Deus, ele dará ordem aos anjos, e os anjos serão enviados por onde houver cristãos, por todo o orbe da terra, nos 4 cantos da terra. Anjos serão enviados. Para quê? Para reunir os eleitos da igreja, os cristãos, tanto os mortos como os que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo. Esta reunião, ela será seguida de um arrebatamento, ou se você preferir, o arrebatamento será seguido de uma reunião, mas Cristo disse o seguinte, ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus eleitos dos 4 cantos da terra, de uma extremidade da terra até a outra extremidade dos céus. Então nós entendemos que primeiro vai haver a reunião, o ajuntamento dos eleitos, em seguida acontece o arrebatamento da igreja. São os anjos que arrebatarão a igreja, não Cristo. São os anjos que arrebatarão a igreja, e eles farão isso pela ordem de Jesus Cristo. Cristo dará ordem. E os anjos arrebatarão a igreja para quê? Para dar as boas-vindas ao rei, ao monarca celestial. Quando ele estiver vindo, antes de ele chegar aqui, veja que é Cristo quem vem. Quando Cristo vier, a igreja é retirada daqui para dar-lhes as boas-vindas. Mas ela não vai para o céu, ela acompanha ele. Porque é ele quem vem, não é a igreja quem vai. É
Cristo quem vem. Ok, queridos? Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é exatamente isso aqui, ó. Mas cada um por sua ordem. Cristo as premissas, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ora, Paulo aqui está falando da ressurreição dos santos. Veja, Paulo está falando aqui da ressurreição dos santos quando Cristo vier. A vinda em questão aqui é a vinda gloriosa. E todo olho verá. Neste momento é que se dará o arrebatamento dos santos. E eu quero aqui logo lhe dizer o seguinte, irmão. Eu sempre tenho mostrado isso nos vídeos e vou continuar mostrando. É uma estratégia dos irmãos pré-tribulacionistas inverterem a ordem dos acontecimentos. Ora, como é que os irmãos articulam? Eles dizem que primeiro acontece o arrebatamento, 7 anos depois acontece o retorno, ou a parúcia, ou a vinda de Cristo. Então, na ordem, eles botam o quê? Arrebatamento e vinda. Arrebatamento e vinda. Você pode prestar atenção, quando você estiver lendo um livro pré, você pode ver que eles sempre fazem o uso assim, ó, arrebatamento e vinda de Cristo. Arrebatamento e vinda de Cristo. Você não sabe por que eles colocam nesta ordem, mas eles colocam nesta ordem arrebatamento e vinda para, no meio, entre arrebatamento e vinda, colocar 7 anos de grande tribulação. Para quê? Para ensinar que a igreja não passará pelos 7 anos. Então eles têm que botar arrebatamento antes da vinda de Jesus Cristo. Se você não prestou atenção a isso nas leituras, preste atenção. E a minha pergunta é agora. Na ordem bíblica, como é que nós devemos ler? Vou lhe ensinar aqui, vou lhe dizer, e vou lendo. No momento certo eu vou lhe mostrar. De acordo com a Bíblia Sagrada, a ordem é vinda e arrebatamento. Vinda e arrebatamento. Aí você me pergunta, professor, os pré-tribulacionistas, eles acusam os pós, diz que para os pós, vinda e arrebatamento, arrebatamento e vinda é a mesma coisa. Meu irmão, eu sou um pós-tribulacionista, responda por mim. Aqui eu faço coro com os pré. Vinda e arrebatamento não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Assim como a vinda não é a ressurreição dos mortos, e assim como a ressurreição não é o arrebatamento, e assim como a ressurreição é diferente de ajuntamento, assim também o arrebatamento da igreja ele não é a mesma vinda de Cristo. A vinda de Cristo diz respeito ao regresso de Cristo, quando ele deixa os céus para vir para a terra. Arrebatamento está ligado à remoção da igreja aqui da terra para encontrar o Senhor nos ares. Então, há uma distinção. Nisso os pré estão certo? Estão. Qual é o erro deles? Inverte as posições. Eles colocam propositalmente, de caso pensado, o arrebatamento antes da vinda, quando na verdade é o contrário. Primeiro vinda, depois arrebatamento. Eu vou lhe mostrar no tempo certo. Então vamos lá. Então eu estou lhe mostrando que antes da vinda de Jesus Cristo não haverá arrebatamento da igreja. A igreja só será arrebatada para encontrar o Senhor nos ares quando ele estiver regressando. No seu regresso, primeiro Cristo sai do céu, depois ele dá ordem, e aí é que a igreja será arrebatada. Para quê? Para lhe dar as boas-vindas, para encontrar Cristo nos ares. Então vamos lá, queridos. Vamos aqui outro texto que mostra isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha o que diz aqui, ó. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 15 em diante. Eu vou ler para você. Ó. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, grave bem, a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Descerá de onde? Do céu. Com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja que a ressurreição dos mortos, ela não precede a vinda de Cristo, ela segue a vinda de Cristo.
Primeiro Cristo sai dos céus, depois é que Paulo faz menção à ressurreição dos mortos, no caso dos cristãos, da igreja. Então, a ressurreição da igreja não é antes da vinda de Cristo, é depois, segue a vinda de Cristo. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Seremos arrebatados juntamente com eles em nuvens. Para quê? A encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Bom, de acordo aqui com a sequência bíblica, o que tem lugar primeiro? De acordo aqui com a Bíblia, qual é a sequência? É arrebatamento e retorno de Cristo, ou vinda de Cristo, ou é vinda de Cristo e arrebatamento? É exatamente esta sequência. Vinda de Cristo e arrebatamento. E o arrebatamento aqui ele está ligado de perto à vinda de Cristo. Este arrebatamento aqui dos santos, ele acontecerá no mesmo dia em que Cristo deixar o céu e vir aqui para a terra. No mesmo dia. No mesmo dia em que Cristo deixar os céus para regressar, eu estou usando a palavra regressar, voltar. Você não volta para um lugar onde você nunca esteve, ok? Só se volta para algo onde a gente já teve. Então, a Bíblia, ela fala no regresso, na volta de Jesus Cristo. Então, Cristo voltará para onde? Para onde é que Cristo voltará? Quando Cristo vier. Quando Cristo vier, não é apenas uma vinda, é também uma volta. Então, Cristo voltará para onde, meu irmão? Para onde ele primeiro esteve. Onde é que ele esteve? Na terra. Então, esta vinda de Cristo aqui é para a terra. E é neste momento, quando ele deixa os céus, quando ele envia os seus anjos para reunir os eleitos, a igreja, é que se dará o arrebatamento da igreja. Não antes. Então, já começo a lhe mostrar aqui que não haverá arrebatamento da igreja antes da manifestação de Jesus Cristo. Ok, professor? Isto está claro. Mas este arrebatamento da igreja ele acontecerá antes da tribulação, conforme dizem os irmãos pré, acontecerá no meio ou acontecerá depois da grande tribulação? Acontecerá depois da grande tribulação. Não só o arrebatamento, aqui eu quero deixar bem claro. O que acontecerá depois da grande tribulação, queridos? Você sabe, o foco da Bíblia Sagrada não é o arrebatamento. Eu lendo este livro bem aqui, Quando a Trombeta Soar, eu estou fazendo muita referência a ele, que ele é muito bom. Ele aqui tem um capítulo que ele diz que a esperança da igreja é o arrebatamento. Não, senhor. A esperança da igreja, de acordo com o Novo Testamento, é a volta do Senhor Jesus Cristo. A esperança da igreja, volta a lhe dizer, para os pré-tribulacionistas, a esperança da igreja é o arrebatamento. Mas por quê? Porque eles criaram este esquema teológico, escatológico, de que o arrebatamento precederá a vinda de Cristo por 7 anos. Daí, de forma estratégica, pensada, não é impensado. Não pense que eles estão falando isso impensado. Não, eles, de forma pensada, estratégica, eles criaram este jargão, este discurso. A esperança da igreja é o arrebatamento, mas a Bíblia diz ao contrário. A esperança da igreja é a volta de Cristo. E tem diferença, e muita diferença, meu filho. Primeiro que a Bíblia diz, que a Bíblia mostra que a nossa esperança é o retorno de Cristo, e não o arrebatamento. E por que não pode ser o arrebatamento? Ora, o arrebatamento ele é uma consequência do retorno de Cristo. Quando Cristo vem, eu já mostrei, somente depois que ele sai dos céus, que ele dá ordem aos seus anjos, é que a igreja será reunida dos 4 cantos da terra, com o auxílio dos anjos, e será arrebatada a encontrá-lo nos ares. Então, o foco da Bíblia Sagrada não é o arrebatamento da igreja.
Como é que é, professor? Exatamente. O foco da Bíblia Sagrada não é o arrebatamento da igreja. A esperança da igreja não é o arrebatamento, meu irmão. A esperança da igreja é o retorno de Jesus Cristo. São os pré-tribulacionistas que manipulam a tua mente, que manipulam a tua forma de pensar. Você é um leitor da Bíblia, você estuda, mas você é desatento. Você não percebe isso. Então eles manipulam a tua mente e dizem: a esperança da igreja é o arrebatamento. Não, a esperança da igreja é o retorno de Cristo. O arrebatamento, ele é uma consequência do retorno de Cristo, ele vem depois do retorno de Cristo. Enquanto Cristo não retornar, não haverá arrebatamento da igreja. Vamos lá. Então a sequência bíblica é primeiro vinda, depois arrebatamento. Vamos aqui, 2 Tessalonicenses 2:1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Como foi que Paulo citou aqui? Primeiro, vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, nossa reunião com Ele. A reunião em questão aqui é o arrebatamento da igreja. A reunião que Paulo fala aqui é a reunião da igreja pelos anjos. A igreja será arrebatada por anjos neste momento, quando Cristo deixar os céus. Primeiro Cristo deixou os céus para vir à terra, e antes dele chegar aqui, a igreja é reunida e arrebatada para encontrá-lo nos ares. Isso terá ajuda dos anjos. Então, os anjos, eles é quem arrebatarão a igreja. Então, vamos lá, sequência. Primeiro, vinda de Cristo. Segundo, arrebatamento. Então, os pré e os mesotribulacionistas estão enganados. Tanto os pré como os meso, eles colocam a ordem assim: primeiro arrebatamento, 7 anos depois, vinda. Isso é o que os pré dizem. Os meso dizem: primeiro arrebatamento, 3 anos e meio depois, vinda de Cristo. Estão tão errados quanto os pré-tribulacionistas. A ordem é primeiro vinda de Cristo, depois arrebatamento ligado à vinda de Cristo. Ok? Agora, você pergunta: tudo bem, professor, mas eu quero saber o seguinte. O Senhor já mostrou que primeiro Cristo vem e depois o arrebatamento da igreja. Está colado. Mas eu quero saber o seguinte, vamos lá. Mas esta vinda de Cristo, seguida do arrebatamento, ela acontece mesmo antes da tribulação ou depois da tribulação? Aqui eu quero lhe mostrar que é depois da tribulação. Vamos aqui para Mateus. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Você que já vem assistindo os meus vídeos, eu sei que você já sabe aonde eu vou mostrar. Mateus capítulo 24. E versículos 29. Atente bem. E logo depois da aflição daqueles dias, ou tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, ou em seguida, ou depois, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder grande e glória. Esta vinda aqui, irmãos, ela será vista por todos. Apocalipse 1:7 diz: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. Sim, todas as tribos se lamentarão e baterão no peito. Amém. Versículo 31. Então, no versículo 30 nós temos o quê? A vinda de Cristo. No versículo 31 nós temos o quê? E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Escolhidos aqui são cristãos, igreja. Desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então nós temos aqui a vinda de Cristo, seguida do ajuntamento dos eleitos, do arrebatamento, para encontrá-lo nos ares.
Isso acontecerá quando? Depois da grande tribulação. Marcos capítulo 13, vamos aqui para Marcos 13, olha o que ele diz aqui. 24. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Está em foco aqui o arrebatamento da igreja. Quando? Depois da grande tribulação. Não só isso, mas este arrebatamento aqui, ele segue a vinda de Cristo, ele não precede a vinda de Cristo. Então aqui eu teço uma crítica aqui a certos pós-tribulacionistas que dizem que a igreja passará pela grande tribulação, mas dizem que ainda passará um tempo em que as nações precisarão aceitar a Jesus Cristo, que haverá uma certa conversão para que elas entrem no milênio. Então, para isso, eles dizem que entre o arrebatamento, ou melhor, depois do arrebatamento, depois que a igreja tiver passado pela grande tribulação, que tiver sido removida da terra para o céu, então haverá um período de conversão para as nações, e somente depois disso é que Cristo vem em glória. E veja, já vem com a igreja para reinar sobre as nações. Ora, meus irmãos, eu vou dizer que este pós-tribulacionismo aí, ele não é um pós-tribulacionismo bíblico. Esse pós-tribulacionismo, eu vou batizar ele de pós-tribulacionismo pré. Na verdade, nós temos aí um pós-pré-tribulacionista. Por que eu digo pós-pré? Pós porque diz que a igreja passará pela grande tribulação. Pré por quê? Porque a semelhança dos pré-tribulacionistas que criam um espaço de tempo entre arrebatamento e vinda de Cristo, esse tipo de pós também eles criam um espaço. Ainda que eles não definam quantos anos, quantos meses, sei lá, passará entre o arrebatamento da igreja e a parousia de Cristo, mas eles criam um espaço. Outro erro deles, desses pós, outro erro deles, a semelhança dos pré, é que eles colocam o arrebatamento da igreja antes da parousia de Cristo. É um erro crasso também. Estou mostrando para vocês na Bíblia Sagrada que o arrebatamento é uma consequência da vinda de Cristo. Assim como a ressurreição não acontece antes da vinda, assim como a glorificação da igreja não acontece antes da vinda, é um conjunto, meus irmãos. Olha, glorificação dos santos, ressurreição, ajuntamento, arrebatamento é um conjunto. Estão interligados estes acontecimentos. E isto só terá lugar depois que Cristo descer dos céus. Mas antes de ele descer aqui na terra, antes de ele tocar os seus pés aqui na terra, a igreja, aí é que ela será arrebatada. Mas não antes, ok, meus irmãos? Então vamos ver aqui onde é que eu lembro mais. Aquele arrebatamento que Paulo fala ali em 1 Tessalonicenses 4, depois nós os vivos seremos arrebatados em nuvens a encontrá-lo nos ares. Aquele arrebatamento ali que Paulo está falando, como eu já lhe mostrei, primeiro ele escreveu a vinda, depois o arrebatamento. Aquela vinda que Paulo está falando ali, ela é a mesma vinda aqui de Mateus e Marcos. É a vinda do Senhor depois da grande tribulação, depois dos sinais. É que Cristo deixa os céus. Então, meu irmão, se você perguntar, Paulo acreditava, ele pregou no arrebatamento pré-tribulacional? Não. Aquele arrebatamento que Paulo descreveu ali em 1 Tessalonicenses acontece depois da grande tribulação. Por quê? Porque aquele arrebatamento está descrito depois da vinda de Cristo. E aquela vinda de Cristo ali acontece depois da grande tribulação. Esta é a verdade. Tá bom? Esta é a verdade. E se você tem dúvidas aqui, é só a gente ir aqui para 1 Tessalonicenses, ou o segundo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha o que Paulo diz, ó. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Quando é que isso acontecerá?
que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. O dia de Cristo aqui, ó, é o mesmo aqui, ó. Rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. O dia de Cristo aqui é o mesmo a vinda do nosso Senhor. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim o quê? A vinda de Cristo, o dia do Senhor, seguido da nossa reunião com Ele. Ó, porque não será assim sem que antes, ou seja, antes da vinda de Cristo e da nossa reunião com Ele, o que é que acontecerá? Ó, não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está bem aqui, Paulo, mais claro não pode. Paulo aqui deixa bem claro que a igreja ela enfrentará o anticristo e passará pela grande tribulação. A vinda de Cristo, seguida da nossa reunião com Ele nos ares, não terá lugar sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esta é a doutrina exposta no Novo Testamento e pelo apóstolo Paulo, queridos. Tá bom? Então, aí você me pergunta, talvez você não tenha assistido o vídeo todo, você me pergunta, professor, mas antes do arrebatamento da igreja não vai haver um arrebatamento? Eu já mencionei, talvez você não se lembre, as duas testemunhas, elas passarão pelo arrebatamento, elas experimentarão o arrebatamento. E eu quero logo lhe dizer que as duas testemunhas não representam a igreja. As duas testemunhas são dois indivíduos que enfrentarão o anticristo e que serão mortos, mas serão arrebatados. Então, antes do arrebatamento da igreja, o único arrebatamento que se registra no período da grande tribulação é o arrebatamento das duas testemunhas. Tá bom? Não sei se vai dar tempo, mas eu quero só lhe explicar uma coisa. Os versículos que eu leio dos pré-tribulacionistas lá no início, que diz, mas seremos salvos da ira, que eles dizem que a ira ali é a grande tribulação. Não. A ira ali é a ira de Deus que cairá sobre os ímpios no período da 70ª semana de anos. Tá bom? A ira em questão ali, quando Paulo diz, mas nos livrará da ira vindoura, a ira em questão ali, meus irmãos, não é a grande tribulação pela qual passará a igreja. A igreja ela será atribulada, a igreja ela passará pela grande tribulação. Mas a grande tribulação que a igreja experimentará é uma tribulação promovida pelo anticristo, por Satanás, pelo diabo. Aí é a ira do diabo contra a igreja. Da ira do diabo, a igreja não será isenta, mas da ira de Deus, que será manifestada por meio de flagelos, tá bom? De pestes e de seres demoníacos. Então, esta ira é que o apóstolo Paulo se refere. Nos livrará da ira vindoura, é da ira de Deus, dos flagelos de Deus, que Paulo está dizendo que a igreja não está destinada, a igreja não passará pela ira de Deus. Então vamos separar a ira de Deus da ira do diabo. Tá bom? No período da grande tribulação, duas iras se manifestarão, ira de Deus contra os ímpios e ira do diabo contra a igreja. Ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.